Olá, amigos. O nosso abraço carinhoso no nosso reencontro. Eu me lembrei de um soneto que eu memorizei há pouco tempo e que eu vou passar para vocês porque é tão lindo. Como a ave que volta ao ninho antigo, depois de um longo e tenebroso inverno, eu quis também rever o lar paterno, o meu primeiro e virginal abrigo. Entrei, um gênio carinhoso e amigo, o fantasma talvez do amor materno, tomou-me as mãos, olhou-me grave e terno, e passo a passo caminhou comigo. Era esta sala, se me lembro, e quanto! Sob a luz do anoitecer, a claridade, minhas irmãs e minha mãe, o pranto jorrou-me em ondas, resistir, quem há de? Em cada canto gemia uma saudade, chorava em cada canto uma lembrança. Eu tenho a impressão que eu misturei o finalzinho, mas isso não tem importância. O autor não vai se aborrecer. Mas o que fica do soneto é essa ideia de nós voltarmos, talvez não fisicamente, mas de memória, voltarmos ao lar, ao nosso tempo de criança, a nossa convivência com os irmãos, os nossos pais. E por que eu me lembrei disso? Porque eu estava num ônibus lotado, 7 horas da manhã, pendurada porque não tinha lugar para sentar, e na porta, assim, nos degraus da porta do ônibus, estava um senhor, já com os cabelos já embranquecendo, e de repente o telefone dele tocou e eu fiquei olhando. E então eu percebi, eu escutei a conversa, ele não estava falando baixinho, ele disse assim: "Oi, mãe, eu não cheguei ainda no trabalho, mãe. Eu ia ligar para a senhora." "Sim, mãe, assim que eu chegar eu vou ligar. Não se preocupe, está tudo bem, eu estou no ônibus ainda." "Tá bom, mãe, tudo bem. Um beijo, mãe. A tua bênção, mãe." E ele desligou o telefone. E eu fiquei olhando para ele. E aquela frase ficou no meu ouvido: "A tua bênção, mãe." E eu me recordei da minha infância. Nós éramos bastante, uma porção de filhos. E quando chegava a noite, que a gente ia para a cama, uma voz infantil se elevava dizendo: "Benção, pai, benção, mãe." E a resposta deles, depois outra voz, e mais outra, e mais outra. E os dois, com paciência, ia dizendo: "Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe." Parece que já faz tanto tempo que a gente não ouve mais um filho dizer à sua mãe: "A tua bênção, mãe." Ou ao pai: "A tua bênção, meu pai." Então, quando eu vi aquele homem, já com os cabelos nevando, dizer para sua mãe: "A tua bênção, mãe," eu me recordei da minha infância. E revendo o soneto que eu disse de início, visita a casa paterna, como a ave que volta ao ninho antigo, eu fiz uma viagem mentalmente ao meu tempo de criança, aos meus irmãos, e quando a gente se deitava, às vezes nas noites frias de inverno, porque tem algumas cidades lá no Mato Grosso que faz muito frio e outras que são muito quentes, nesse Brasil lindo que a gente tem como pátria, alguns lugares frios, outros quentes, outros temperados.
Mas na cidade que eu me lembrei, fazia muito frio. Maracaju, à noite, era muito frio. E eu me recordando, e parecia que eu estava ouvindo as vozes dos meus irmãos. Bença, pai, bença, mãe. E eles respondendo, a voz de papai e mamãe, respondendo ao pedido de bênção. E como a gente dormia feliz, abençoados pelo carinho paterno e materno. E dos tempos, que seria tão bom se voltasse agora, quando os filhos não se lembram mais da gratidão aos pais, da gratidão aos mais velhos, quando há tanto desrespeito, quando as pessoas maltratam tanto aqueles que já estão com a cabeça encanecida e que deviam merecer um pouco mais de carinho. Então a gente fica pensando, seria tão bom se os filhos voltassem a pedir bênção aos seus pais e aceitassem essa bênção, incorporando-as à sua vida para que o mundo se tornasse melhor, a nossa sociedade se tornasse mais caritativa, mais humana, mais feliz. Uma ocasião eu fui visitar um presídio e chegando lá, chegamos um pouco cedo, eles nos levaram ao lugar que era o refeitório, onde os presidiários tomavam as suas refeições. Eu entrei e fiquei olhando aquelas mesas muito sujas, encebadas, um balcão de alvenaria, tudo era de alvenaria ali dentro, mas muito sujo, algumas baratas caminhando. E eu fiquei olhando aquele local e pensando nessas aves que não podem voltar ao lar paterno, essas aves que de repente estão engaioladas contra a vontade delas, mas por atos impensados, ou talvez pensados, não sei, mas atos cometidos que não lhes permitiriam mais retornar ao lar paterno. E de repente entrou um grupo de homens. Todos eles traziam uma camiseta e a camiseta estava escrito humanização. Eu olhei aquelas camisetas, aquela palavra humanização e olhei para aquelas mesas de alvenaria e as baratas que caminhavam escondidas aqui e ali. E fiquei pensando em como seria a humanização daquelas criaturas. E o que eu falaria para elas? Eu que sou livre, eu que posso ir onde eu quiser. O que eu diria àquelas pessoas que estavam enjauladas, que não tinham liberdade de caminhar para onde quisessem? E então eu pensei, palavras são tão pobres. E eu resolvi apertar a mão daqueles homens que ali estavam. Tinha uns 15 ou 20, não mais do que isso, sentado naqueles bancos de alvenaria. Então eu cheguei para o primeiro, um homem que já tinha uma certa idade, estendi a mão e falei, como vai o senhor? Está bem? Ele ficou olhando para a minha mão estendida, e eu então insisti com a mão, como vai o senhor? E ele então segurou na minha mão e apertou com força, mais do que era necessária. E depois ele soltou e disse, meu Deus, há quanto tempo alguém não estende a mão para apertar a minha mão? Vejam bem, um aperto de mão, uma coisa tão banal, tão corriqueira. E existem pessoas que não recebem um aperto de mão, como aquele homem. E quando ele disse isso,
Eu segurei as 2 mãos dele e apertei com força e disse: então receba o meu aperto de mão. Então, como a ave que volta ao ninho antigo, experimente, faça um voo mental, retorne à casa de papai, de mamãe, entre devagarinho, para que aquele gênio carinhoso e amigo, o fantasma talvez do amor materno, possa ir ao seu encontro, conduzindo pela sala, pelos quartos, a cozinha, todos os cômodos. E você vai recordando os acontecimentos que ali se deram, as gargalhadas que você e os seus irmãos deram entre aquelas paredes, os abraços de papai, os abraços de mamãe, até os puxão de orelhas de vez em quando. Faz parte da vida familiar, do nosso passado. Nós que já estamos caminhando para o decesso da vida, que já ultrapassamos o cabo das tormentas e estamos chegando no cabo da boa esperança. Para nós essa lembrança é muito boa. Então daqui, da distância que medeia entre o meu coração e o seu coração, eu digo: Deus te abençoe, Deus te abençoe. E penso em mamãe e peço a ela: a tua bênção, mamãe, a tua bênção, papai. E vamos todos, abençoados pelos nossos pais, dizermos aos nossos filhos: sejam todos abençoados, queridos filhos. Tchau, até mais ver.